E aí na apresentação da Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Pré-Estereotalks. Estamos aqui com a empresa OPMX, é uma empresa carioca, certo? Carioca. E que estamos abrindo mercado agora em São Paulo. Então, A gente vai ser carioca e paulista. Maravilhoso. E estamos aqui com a Duda, estamos aqui com a Olivia, que são as duas representantes, as manda-chuva da empresa, né? Né? Basicamente. E com a doutora Áurea, que é uma colega nossa do Rio de Janeiro, e acabei chamando ela para participar aqui do bate-papo, porque nada melhor do que, junto com a empresa, vir apresentar o material, trazer uma cliente delas aqui, tá? Para conversar junto e mostrar os pontos positivos, por que ela gosta de trabalhar com a Duda e com a Olivia, tá bom? Sejam bem-vindas. Eu vou deixar vocês falarem um pouco, se precisar de alguma coisa, algum direcionamento, alguma dúvida, eu já empurro para vocês. Tá Então, ótimo. por favor, se apresente, Duda. Eu sou a Duda e eu sou da OPMX. No início da nossa empresa, a gente trabalhou em diferentes setores, né, em diferentes especialidades, e de uns anos para cá, a gente focou na esteroscopia, porque a gente tinha convicção que dentro da esteroscopia a gente tinha o melhor material para oferecer. Além do nosso conceito, atendimento, e porque para a gente é muito importante o treinamento das nossas colaboradoras, para que, como se fosse uma fórmula, seja replicada em cada uma das equipes, se adaptando ao dia a dia, para manter o conceito, né? E o nosso foco dentro da esteroscopia é que a gente tem uma versatilidade na nossa linha, já que nós temos 3 tamanhos de ressectoscópios e 3 tipos de eletrodo. Então, a gente consegue atender diferentes casos. São 3 tipos de eletrodos para cada ressecto. É. Né? A alça, o roller e a faca de Collins. E a gente está aqui com a doutora Áurea hoje, que é a nossa cliente de muitos, muitos anos. A gente praticamente começou juntas, sim, né? Assim, sim. A empresa, vocês vieram um pouquinho depois. Sim. vieram somando na empresa, né? Primeiro o pai de vocês, depois vocês foram chegando. É uma empresa muito bem organizada. Das que eu trabalho, o melhor material, como você já falou, de excelência. A manutenção é uma coisa muito importante, porque quando você está ali com a paciente anestesiada, com aquele material, você tem uma chance. E se tiver um material ruim, tiver uma ótica ruim, a alça não funcionar, você fica ali com a paciente anestesiada e perde aquela oportunidade. É uma coisa muito chata. E uma coisa também, não só a manutenção do material, elas têm sempre um coringa. Elas nunca vêm só com aquele. Sim, se tiver algum imprevisto, Tem um tem como imprevisto, resolver. você tem sempre um coringa. Então, assim, eu aprendi com meu pai, né? Quem tem um, quem tem 2, não tem nenhum, e tem que ter terceiro. Sim. Você tem que sempre ter alguma coisa na retaguarda. Então, pensou em retaguarda, realmente, a experiência no Rio. Tem outras empresas boas também, mas eu não tenho que falar da OPMX, né? E essa versatilidade aí que elas comentaram em relação aos 3 tamanhos de ressectoscópio. No Rio de Janeiro, é um polo, né? Acho que como São Paulo também, de clínicas de reprodução humana. Então, cada vez mais a gente pega pacientes mais jovens, onde a gente tem que preservar o útero o mais possível, né? E o colo, quanto menos a gente invadir, melhor. E, às vezes, o paciente que tem aquele pólipo, tem aquele mioma que causa infertilidade,
houve mundialmente uma tendência à redução dos tamanhos dos ressectoscópios, para a gente poder lesar menos ainda essa paciente, esse útero que vai gestar. E elas ainda têm a faquinha de Collins, né? Que é uma coisa que tem entrado muito mais em ação, que é para você tirar o mioma, livrar o mioma da pseudocápsula sem energia, que é para você poupar exatamente esse útero, que é uma tendência cada vez maior, né, no mundo, de a gente invadir o menos possível, que é minimamente invasivo, né? Sim. Acrescentando no que a doutora Áurea até falou, que aprendeu com o pai dela e que a gente sempre tem um coringa e estamos preparadas, também foi uma coisa que a gente aprendeu com o nosso pai, que desde que a gente começou a trabalhar com eles, ele dizia que a gente tem uma corresponsabilidade com a paciente, que é do convênio e do médico. Então, assim, a gente realmente leva a sério atender da melhor forma possível, ter o melhor material e ter uma alça reserva para que o problema da paciente seja resolvido. Que não pode ter uma surpresa no centro cirúrgico, né? E daí veio isso, ter os cabos reservas sempre, a manutenção preventiva, que pelo menos uma vez no mês todos os equipamentos passam pelo técnico, ele faz uma avaliação minuciosa, me manda foto do que trocou, do que fez, que até eu compartilhei com você, né, que ele tira que ele tira a foto de toda a parte elétrica, o que está oxidado, e me devolve as peças para eu ter certeza que elas foram trocadas. É quase uma revisão de carro que os ressectos passam. Então, a gente consegue manter esse padrão de qualidade que tem a ver com o conceito, material, nosso atendimento. E a doutora Aura estava falando da faquinha, né, da faquinha de Collins, que é um lançamento. A gente está com ela, deve ter uns 6 meses, que até a gente não falou essa parte, né? A gente trabalha com a Sul Medical, que é uma empresa nacional, e o projeto foi feito em parceria com a gente. Eles já tinham outros materiais, e o Tobias, que é o dono, é um amigo nosso, e aí estava no Rio e tal, a gente conversando, eu falei, pô, por que você não faz os ressectos, as alças? E aí ele levou o projeto adiante, a gente ajudou na validação da linha S-Watch, que é, assim, material de extrema qualidade. Até muitas vezes no de 24 o médico já pergunta assim, tem uma alça reserva? Com medo, achando que a alça vai quebrar. E não acontece isso. Pode ficar 20 soros, 2 horas de cirurgia, não chega a 2 horas, né? Mas 1h30 de cirurgia, a alça não parte. A alça permanece intacta do início do procedimento até o final. Uma qualidade fundamental. Fundamental. Né? Ainda mais para ela que estava comentando de utilizar energia mecânica para tirar o mioma. A alça frágil não tem espaço. Mas a de Collins dela é bem legal. E a gente consegue manter essa qualidade em todos os tamanhos, independentemente de ser menor, ter um diâmetro menor, e o ressecto ser mais frágil, a alça é forte. E a visibilidade também. Isso também é importante frisar, que a gente consegue entregar a mesma visibilidade para o médico, tanto no menor quanto no de 24. Porque o design da alça é o mesmo, só altera o diâmetro. Todas as nossas óticas são de 30 graus, a dos menores de 2,9 e a do maior de 4, mas para a experiência do médico na cirurgia, é a mesma visibilidade. Até porque uma coisa que é muito importante para a gente, além da manutenção preventiva, são as óticas. Todas as nossas óticas têm a visão perfeita. Se aparece uma sombrinha ou alguém fala, Duda, acho que vai infiltrar. No mesmo momento eu retiro a ótica. A nossa mãe que trabalha com a gente é meio megalomaníaca. Então, assim, a gente tem óticas fechadas, ressectos fechados. Então, acontece alguma coisa, a gente já pega uma ótica nova, bota naquele conjunto e manda para manutenção. Porque todos os nossos fornecedores, a gente tem uma relação direta. Então, assim, já liga para uma pessoa que é o contato lá, que é até a Nelis, né? Nelis, a gente vai mandar a ótica, que tá assim, assim, assado. Aí ela já sabe que vai chegar, já manda para o conserto. Então, assim, a gente tem flui. A nossa manutenção, o nosso atendimento, tudo flui, o que é muito legal. E que a gente já falado dos eletrodos de corte, que todo mundo já é o mais usual, né? E tem o roller. Se você quiser falar um pouco do roller, da ablação, quando que a gente usa e a importância de ter o menor. O roller é pra gente, no finalzinho, dar aquela arrematada, né? Se tiver mais alguma coisinha sangrando, e é muito legal. E, assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente mostrar, né, que as pessoas não têm muita noção, né? Se tiver alguém, claro que o médico tem, mas se tiver alguém leigo vendo, né? É exatamente essa a diferença. Esse aqui é o menorzinho, né? Que é a diferença de diâmetro. E o intermediário. Que dá para a câmera olhar. Por quê? Porque uma paciente que não teria a necessidade de dilatar muito colo, não é?
vai acabar, se a gente não tiver o pequeno, vai acabar tendo um traumatismo maior. Mas assim, até eu estava assistindo o seu outro podcast e você estava falando sobre o melhor dos mundos, de ter um, ter outro, ter outro. Não é? Mas então, hoje também o mercado de ultrassom, a especificidade que tem, a qualidade dos aparelhos, são muito boas. Hoje a gente consegue dimensionar, né? Trabalhando com uma equipe bem treinada, a gente consegue dimensionar um pouco do que a gente vai encontrar lá dentro, entendeu? A gente depende um pouco também dos profissionais. Exatamente. Eu fui para Maceió num evento do Gustavo Cantarelli e a gente fez uma parceria de fazer esteroscopia e ultrassom. O Dr. Adilson fez um ultrassom para mim, que a foto que ele pegou para mim de frente de um pólipo cervical é exatamente a foto do que eu vi na entrada. Tanto que eu falei assim, você grava, ele acabou não perdendo. Mas assim, a cor mudava a tonalidade de vermelho, porque do restante era a mesma coisa. Exatamente. Ele me deu exatamente o tamanho do pólipo, me deu o tamanho da base, o tamanho não sei o quê. Então assim, a paciente estava lá e aí eu acabei tirando ambulatorial. Ele, não sei se vai dar. Aí eu veio para o paciente e falei, com essa base de 1 milímetro, fica tranquila que já está fora já esse pólipo. Exatamente. E foi exatamente. Tava a imagem. Então você consegue, através do ultrassom, já fazer uma boa programação. Que é aquela coisa, pequeno, grande, você já no ultrassom você já consegue. E se faz ainda um exame no consultório, ambulatorial, você agrega o tamanho, porque você sabe que às vezes a gente dimensionar o tamanho só com a visão da ótica, às vezes é um pouco difícil. Né, a gente tem que ter uma outra base, ultrassom, ou alguma ferramenta que a gente, né, vai mensurar. A gente tem visto que vai acabar chegando para dimensionar o tamanho do que a gente está vendo ali. Mas, para a gente não correr risco, se a gente tiver associação das duas coisas, a gente pode escolher melhor. Eu, cada vez mais, peço o pequeno. Houve um momento que a gente não tinha essa disponibilidade, a gente só tinha o maior. E a gente tinha que dar um jeito. E a gente dava o nosso jeito. E com essa programação, associando ultrassom e exame ambulatorial prévio, a gente já entra na certa. Então, se puder ser o pequeno, sempre vai ser o pequeno. Com certeza. Quanto menos invasivo, para mim, é melhor. Dilatar dá dor de cabeça, né? Não, o dilatar, todo mundo sabe dilatar, a gente aprendeu dilatando, quer dizer, talvez vocês não, mas eu sou um pouquinho mais velha, então a gente tinha que fazer tudo sem visão. A gente ia no tato mesmo, né, para tirar qualquer coisa, uma curetagem fracionada. Tem gente na plateia aí que sabe do que eu estou falando. Mas hoje é a visão direta, hoje é programação. Quanto mais dados você tiver, melhor. E quanto menos invasivo você for, melhor. Não é? E aí as meninas são craque nisso daqui. Tem... Mas dentro disso que vocês estão falando, de ter uma programação e tal, isso é o mundo ideal, porque a gente ainda vê muitas pacientes que não conseguem fazer no consultório e que aí o médico vai fazer o exame com sedação já no centro cirúrgico, ou que recebe um exame que não está com a visibilidade ideal. E aí a gente até costuma falar que o 19 para esses casos é o coringa. Porque se for um mioma, não um mioma grande, mas um mioma médio, você consegue resolver com 19. E se for um pólipo pequeno, você dilata pouco, não lesiona o colo, como você estava dizendo, e consegue resolver o caso da paciente. Então, o nosso ressecto que mais sai é o 19. Que é isso, ele é coringão, né? 19. Uma coisa que é legal que vocês estavam falando, que é assim, né? Na verdade, todas as qualidades que você falou dela são qualidades invisíveis. Que elas só aparecem quando elas não existem. Então você falou, por exemplo, manutenção. Assim, eu estou falando de manutenção porque eu realmente estou, como é que fala? Eu estou magoado. Está pessoalmente ofendido com a falta de manutenção. Em 3 semanas, assim, uma empresa que leva no hospital, ele está repetindo o erro. Que, você percebe quando? Quando você vai cortar e o fio cai, porque não prende direito. Você percebe quando vai e a alça solta. Então, assim, quando tem uma manutenção adequada, você só percebe quando está tudo correndo bem. Você não percebe, né? Só percebe quando o negócio para de correr bem. Então, isso é maravilhoso. Você tem uma manutenção, um aparelho sempre direitinho, funcionando. É aquele que você quer passar desapercebido. Então, a boa empresa nisso é aquela que não te dá dor de cabeça. Chega, resolve seus problemas e tal. Deu algum problema rapidamente já, disfarçadamente já, vai lá, troca uma área. Então, assim, isso é uma qualidade que você passou, que eu acho que isso aqui é para ser evidenciado e falar assim, continue firme e forte, que isso que é. E uma outra coisa, as meninas, tá? Você ter uma equipe de pessoas que te ajudam, bem treinadas e que, principal, não fiquem rodando, isso é ótimo, porque o negócio sempre fica a mesma língua. Lógico, se for sempre, com a doutora vai a fulana, porque até pega, cada um tem tuas maniazinhas, tem os seus negócios diferentes.
Mas você ter uma pessoa da equipe que toda hora segue mais ou menos aí a mesma direção, foge porque ela é a doutora que faz primeiro, o outro faz. Isso é outro negócio que é maravilhoso, que eu já escutei de você falando. Que as tuas funcionárias, elas entram, são treinadas e ficam. Sim. E esse ficar é o diferencial. O fica, geralmente, é que tem o funcionário, que tem a chefe, que cuida bem. Tá? É porque a gente faz o treinamento pessoalmente. E, assim, é um treinamento que, às vezes, demora mais de um mês. A última menina que entrou ficou mais de um mês treinando. Aí, primeiro vai com a gente, depois com as outras. Aí, eu recebo feedback. Então, a pessoa realmente só vai sozinha quando ela está preparada para replicar esse conceito. Porque a gente tem o padrão de atendimento que a gente segue e, principalmente, a gente tenta ser muito proativo dentro da cirurgia. Porque, às vezes, vai aquela pessoa que não agrega nada, só está ali ocupando espaço. Então, a gente vai realmente para dar uma assistência. E ser proativo sem incomodar, né? E ser nossos olhos você fica também. na sala, mas não é para você ocupar espaço. Sim. Você observa tudo, ajuda no que for necessário, qualquer coisa me avisa. E elas mandam um WhatsApp. Às vezes até um médico fala assim, pô, você já tá me ligando, que às vezes nem é coisa a ver com material. Pô, teve uma paciente que eu esqueci de solicitar material. Aí alguém me avisou, ele tá com um problema aqui que ele não solicitou. Eu já tô ligando para avisar que se ele quiser eu mando o motorista, é só pedir para o hospital mandar e-mail que o Ressect está chegando. Então a gente tenta dar um suporte 360 naquele momento em que a gente está com a equipe. Resolução de problema, né? Fantástico. É uma das nossas forças. Sim, a gente é uma unidade. Nossa equipe é uma unidade. Todo mundo é mesma São vários pessoa. grupos no WhatsApp. É tudo dito, assim, é em tempo real. E eu fico com o telefone de 7 da manhã até meia-noite. Acabou, aí eu durmo. Isso eu sei. Eu já presenciei algumas vezes aqui nos cursos. Você toda hora... Cara, isso faz parte. Acho que assim que a empresa cresce, acho que é reflexo, né? O elogio dela aí, acho que é reflexo disso. Sim. Doutora Áurea, assim, eu tenho uma admiração enorme por ela. Acho que é uma das melhores médicas do Rio de Janeiro, que sai do Brasil. Então, assim, estou muito feliz dela estar aqui com a gente hoje. Até eu falei para ela que quando a gente a convidou, a gente nem sabia que ia ter o podcast. Que quando você me avisou, eu falei, caraca, que legal, então, doutora Áurea, vou poder participar. Porque é uma pessoa que está com a gente desde o início e que acreditou na gente, que sempre... porque, assim, é muito fácil eu falar de todo esse conceito de tudo, mas é claro que no início a gente comete falhas e aí a gente vai tendo ao nosso lado pessoas que querem o nosso melhor e que vão dando sugestões e a gente vai se aperfeiçoando. Então, a doutora Áurea faz parte dessa fórmula do sucesso, com toda certeza. Muito obrigada. Obrigada aqui publicamente, doutora Áurea. Muito obrigada. Show de bola. Querem falar mais alguma coisa? Comentar? Acho que mas eu acho que é mérito de vocês também, porque assim, eu sou uma pessoa que a gente enfrenta várias dificuldades. E não tem só vocês de empresa no Rio, a concorrência é muito grande. Tem outras empresas também com uma qualidade muito boa. Mas acontece que a gente fala uma vez, fala duas, fala três, chega até um determinado momento em que você cansa de falar. Aí você fala assim, olha, eu quero essa empresa, porque essas empresas são as únicas que podem me atender da forma que eu necessito. Triste, não mas adianta. É real. Que é a manutenção. Não adianta. A pessoa leva o material quebrado 3, 4 vezes. É porque lá no Cachoeirinho, acho que você vai ter que lidar com eles mais vezes. Mas é isso, desgasta a relação, né? Desgasta, a sua relação com o cliente é porque... tipo um namoro. Se a pessoa fala várias vezes, termina. Não vai funcionar mais. Mas é isso. É que vocês, é mérito de vocês, porque vocês atenderam as demandas, entendeu? Adoro essa relação de cedo. Atenderam as demandas, porque da mesma forma que eu fiz com vocês, eu fiz com outras empresas. Até que chegou num ponto que eu fotografava e filmava, fui somando um monte de evidências, falei assim, ó, não dá mais. Não pede para colocar o seu nome que eu não vou botar, entendeu? Porque é que eu acho que isso da gente ser uma empresa familiar também influencia um pouco nisso, porque é a dedicação que você tem na família, né? Então, tudo é com todo o carinho do mundo. Eu faço questão de, pessoalmente, lubrificar todos os ressectos antes de ir para o hospital. Porque eu sei que eu estou conferindo. Eu não vou ter uma surpresa de outra pessoa pegou. Então, assim, parecem coisas pequenas e que você falaria assim, nossa, você vai ter esse trabalho de ir lá. Cara, eu faço questão. E assim, enquanto eu tiver tempo suficiente para fazer isso e fazer as minhas coisas dentro da empresa, eu vou fazer. Porque eu acho que é muito importante. E eu até brinco que eu sou meio jovem mística, que eu acho que tudo é a intenção que a gente coloca. Então, quando eu lubrifico, eu tô ali pensando, pô, nossa, ninguém tá... Eu amo todos os ressectos. E aí eu vou, passo lubrificante, olho, vejo. E como a gente falou, se eu vejo tem um negocinho fora, não, isso aqui eu já vou mandar para Oscar. Então, isso de ter a intenção, ter o carinho e esse relacionamento de amor com as nossas coisas, que é uma coisa muito da família, acho que também é muito importante e potencializa a funcionalidade do equipamento. Concordo. É verdade, eu acho que é verdade, porque você está toda hora, você está preocupada, você está dando atenção e as pessoas percebem isso e as pessoas
a ação reflete em outra ação. O teu funcionário vê que você também é cuidadosa. Vai refletindo. Perfeito. Não, eu sempre faço esse discurso. Eu falo, não, porque quando a gente tinha um ressecto, eu tratava no meu... Eu sempre tenho esse discurso quando acontece qualquer coisa. E dentro disso também é importante frisar a marcação. Todos eles têm uma corzinha diferente. E também quando eu vou fazer essa parte de lubrificar e eu vejo que caiu, eu boto de novo. E a gente tem identificado tanto do lado de fora quanto de dentro para também facilitar o trabalho da CME, que ela vai saber que a identificação dessas cores é desse ressecto. Porque às vezes elas não conseguem identificar a diferença dos tamanhos, porque eles são muito parecidos. Mas se ela for pela corzinha, ela vai saber que essa tampa é daqui e que vai tudo certinho. Porque é isso, né? Todas as coisas vão sendo criadas a partir de problemas, como você falou, de soluções. E acontecia muito isso na CME, de trocar a tampa, trocar a caixa. Misturar as Porque peças. parece que é o mesmo, mas não é. Então, é tudo identificado. Além da tampa, aí tem aqui do lado. Aí, os de 19, todos têm a identificação branca, que é a mesma cor dos detalhes. O de 24, amarelo, e do de 17, o verde. Para realmente não ter problema. Que isso é uma coisa que o doutor Áureo deve ter passado. Chega na sala e fala assim, ué, mas essa ótica não cabe nesse ressecto. Então, assim, se acontecer, é porque realmente a pessoa estava mal naquele dia e não conseguiu ver. Porque, assim, o tempo todo a gente vai tentando neutralizar as possibilidades de problema. Ah, mas é isso, né? A nossa função é essa, é reduzir, né, os riscos e oferecer a melhor solução. Pô, achei legal. Na verdade, eu achei não, eu já sabia, tanto que eu convidei vocês para participarem do Estereotox por causa disso. Eu chamei empresas que tenham o mesmo conceito que eu, tá? E fiquei muito feliz em você ter aceitado. Eu queria realmente divulgar o seu trabalho. Então, é o que? Já um ano e meio que você está vendo? Mais ou menos, mais ou menos. Tá? E assim, achei fantástico. E a gente se conheceu aqui também, né? Foi aqui também, no curso do Instituto. Tá? E eu agradeço o convite também, porque você também é uma pessoa que a gente admira. Eu já via o seu Instagram como referência e nem sabia quem era o rosto por trás, né? Tanto que foi naquele dia o Lula apresentou a gente, e você falou, não, vê aí meu Instagram. Eu falei, pô, cara, já te sigo. Então, assim, foi muito bacana. Tá. Obrigado. Contato. Eu também Contato, sigo, tá? Eu vou deixar... Instagram. Eu vou o seguinte, eu vou colocar o seu nome embaixo, tá, pra fazer, mas acho que você pode apresentar, se alguém quiser ter o contato, através do Instagram. Se eu colocar embaixo lá Pode colocar, o tua @souopenmax. tá? E aí você conversa diretamente com a Duda, porque se ela limpa, passa a lubrificante no aparelho, provavelmente ela que tá lá. É tudo. Nas mídias É tudo, também. né? Como é que é o One Man Band, né? Eu entendo. Não consigo. Tá certo. Até esses dias eu tava trocando adesivo, aí meu pai assim, cara, vai pra casa. Ele ficou tirando foto, eu lá trocando adesivo de gerador. Porque eu acho que tá tudo lindo. Mas fala a verdade, estética. a gente se diverte fazendo isso, né? Eu gosto. Eu fiz, isso, na verdade, design de produto, né? Então, assim, eu já caí um pouco pra esse lado da parte estética, de marketing. Então, eu só trouxe esse meu olhar pro comercial da empresa. Maravilha. Obrigadão por Obrigada aceitar. a você, doutora Obrigado Áurea. por aceitar de última hora. Que ela foi meio De que, última hora. vamos lá, vamos participar, que é legal. Mas acho que esse aqui é o freestyle. negócio. A gente convidar outros colegas estereoscopistas para falar. Eu acho que você tem muito mais poder aqui para comentar, porque você usa toda hora e acho que é isso que é o importante. Usuário final. Tá? Usuário final. Mas é isso, obrigada. Então, Obrigada, Quem gente. tá assistindo, Obrigada, nossos sim, clientes tá? do Rio queridos. Manda Amo beijão. vocês. E os futuros clientes de São E os Paulo. futuros clientes de São Paulo. Só me mandar mensagem, respondo o WhatsApp na mesma hora. É quase tempo real. É verdade. Olha, tanto que a gente conversou um com o outro na organização daqui, tá? Obrigado pelas dicas. Muita Nada, dica que daqui isso. do Estereotox foi ideia da Duda também. Até o nome, né? Foi meio que a gente pensando. batendo cabeça, tá? Brigadão. Obrigada. Vamos encerrar aqui agora. Daqui a pouquinho vamos fazer o nosso quarto podcast, tá? Com a Quiron. E brigadão. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.